Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo eu quero estar falando novamente sobre a Páscoa e o arrebatamento. Eu vou estar mostrando o paralelo que há entre os dois. Antes de começarmos este estudo, eu quero estar lendo um versículo aqui em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. Aqui diz assim: os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano. Então veja bem, o Eterno, ele já tem tudo programado, tudo para acontecer no ano certo, no mês certo e no dia certo. O arrebatamento já está marcado pelo Eterno para acontecer no ano certo, no mês certo e no dia exato. Para ser mais preciso, eu creio que o Eterno marcou a hora e até o segundo para acontecer o arrebatamento. Já está marcado no calendário do Eterno. Agora, com respeito à Páscoa, nós podemos dizer que a Páscoa ela é uma tipologia do arrebatamento da igreja. A Páscoa é uma tipologia do arrebatamento que vai acontecer. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras do que haveria de vir. Para nós entendermos hoje o Novo Testamento, nós temos que ir lá no Velho Testamento, olhar o que aconteceu lá e pegar aquilo como sombra, tá entendendo? E juntar com o Novo Testamento para nós entender qual é o plano do Eterno. Veja bem, vou dar só um exemplo aqui. Moisés no Velho Testamento, ele era uma tipologia de Yahshua. Ele foi o libertador de Israel no Velho Testamento. E Yahshua é o libertador da igreja. Israel era uma tipologia da igreja do Mashiach. Israel passou pelo deserto ali para entrar na terra prometida. A igreja está passando hoje por um aperfeiçoamento para poder entrar no milênio, para poder reinar com Yahshua. Estou dando só um exemplo. Vamos continuar então com o estudo. A Páscoa, ela foi a libertação do povo do Eterno do Egito. O arrebatamento será a libertação da igreja deste mundo. Israel foi libertado do Egito através de Moisés. A igreja vai ser libertada desse mundo de trevas e libertada do pecado através de Yahshua. E isso vai acontecer no arrebatamento. A Escritura nos mostra que no dia 14 de Nissan, o Cordeiro Pascual foi sacrificado no pôr do sol. E a Escritura nos mostra que logo após o sacrifício do Cordeiro Pascual, seguia-se a festa dos pães asmos. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12. E hoje nós sabemos que Yahshua é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa, que está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E nós sabemos também que, junto com esse Cordeiro Pascual ali, estavam os pães asmos. O que são os pães asmos ali? Os pães asmos representam a igreja do Mashiach. Por quê? Porque nós formamos um só pão com Yahshua. Yahshua é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja, juntamente com Yahshua, forma um só pão. Aonde está isso, meu Deus? Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8. E está também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15 e 18. Então veja bem, por isso que essas duas festas, elas estão interligadas. O sacrifício do Cordeiro Pascual, junto com a festa dos pães asmos, estão interligados os dois. Logo após o sacrifício do Cordeiro Pascual, iniciava-se a festa dos pães asmos. Os pães asmos representam a igreja do Mashiach, a igreja sem fermento. Então veja bem, irmãos, devido à igreja e Yahshua formar um só pão sem fermento, hoje nós podemos entender os Salmos 81, versículo 3 em diante, aonde diz a nossa festa. Por que ali está escrito a nossa festa? Vou estar lendo para os irmãos vão entender. Salmos 81, versículo 3 diz assim: elevai a música, soai o tamborim, a harpa melodiosa e a citara. Soai a trombeta pelo novo mês, na lua cheia, no dia da nossa festa. Por que o próprio Mashiach está dizendo o dia da nossa festa? Porque ele e a igreja formam um só pão. Então essa festa, ela não é a festa somente de Yahshua. Ela não é a festa somente da igreja. Ela é a nossa festa. É a festa da igreja junto com Yahshua. Os dois formam um só. O cabeça com o corpo. Os dois formam um só pão.
Entendeu, irmãos? Por isso, a Páscoa é a festa da igreja e Yahshua. Por isso é chamado a nossa festa. Por isso, hoje nós podemos entender o anseio de Yahshua por participar daquela Páscoa junto com os discípulos. Olha o que ele diz. E disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei, até que ela se cumpra no reino do Eterno. Então veja bem, ele diz, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Os discípulos ali representavam a igreja do Mashiach. E o Mashiach então estava participando da festa juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu povo. E ele disse, isso não vai se repetir novamente, a não ser lá na glória. Então hoje nós podemos entender o porquê que Yahshua desejou participar da Páscoa juntamente com os discípulos. Porque ele entendia essa passagem do livro de Salmos 81, versículo 3 ao 4, aonde é chamado a nossa festa. É a festa do Mashiach com o seu povo, com a sua noiva, com a sua igreja. Então veja bem, irmãos, hoje quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 em diante, nós vemos que a Páscoa, ela passou a ser a ceia celebrada pela igreja primitiva. Hoje a igreja, ela está celebrando essa ceia sem a presença física de Yahshua. Por quê? Porque ele mesmo disse no livro de Lucas 22, versículo 16, ele diz, pois eu vos digo que já não a comerei, até que ela se cumpra no reino do Eterno. Então ele prometeu que ele vai voltar a celebrar essa festa juntamente com a igreja. Quando eu digo vai voltar a celebrar juntamente com a igreja, eu digo fisicamente ele vai estar presente. E a igreja vai estar fisicamente na sua presença. Então a igreja e Yahshua vai poder celebrar essa festa novamente. Aonde? Lá no reino do Eterno. É lá que isso vai acontecer. Aonde está registrado isso, amigos? Está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Diz assim, a seguir disse-me, escreve, feliz aqueles que foram convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras do Criador. É interessante observarmos, irmãos, que essa festa, ela durava 7 dias. A festa dos pães asmos durava 7 dias. Esses 7 dias são, na verdade, 7 anos proféticos. Cada dia representa um ano. Esses 7 dias, eles representam os 7 anos de tribulação que vai haver sobre essa terra. Porém, a igreja estará lá na glória, celebrando a ceia com Yahshua. Estará na festa com Yahshua. Uma outra questão que nós podemos ver desses 7 dias de festa é o casamento judaico. Nós sabemos que no Velho Testamento, quando uma pessoa casava, ele ficava 7 dias em festa, nas núpcias. Isso está onde? Está no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 12. Então esses 7 dias de festa que seguem ao sacrifício do Cordeiro Pascual, esses 7 dias de pães asmos, será celebrado lá na glória. São 7 anos que a igreja vai ficar lá para depois ela voltar. Enquanto não passar a tribulação, ela não vai voltar. Entendeu, irmãos? De agora para frente, irmãos, eu vou estar te mostrando a importância deste mês e a importância da Páscoa para o arrebatamento. Veja bem, irmãos, o mês da Páscoa é o mês de Abib, é o mês de Nissan, é o primeiro mês do ano. É neste mês que se inicia o calendário do Eterno. Então o Eterno, tudo que ele passa a marcar através do seu calendário. E o primeiro mês do calendário do Eterno é o mês de Abib, é o mês de Nissan. E é neste mês que ocorre a Páscoa. Por exemplo, irmãos, foi neste mês que Abraão nasceu. Foi neste mês que Isaac nasceu. Foi neste mês que Israel saiu do Egito. Foi libertado das mãos de Faraó. Foi libertado do Egito. Foi neste mês que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E foi neste mês que Israel foi libertado da Babilônia. Foi neste mês, irmãos, que se iniciou as 70 semanas de Daniel, que está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Foi ali que foi dado o decreto, foi ali que iniciou as 70 semanas de Daniel. Iniciou quando, amigos? No mês de Nissan. Foi neste mês que Yahshua morreu dentro de Yahushalã. Então, os principais acontecimentos do povo do Eterno ocorreu neste mês, no mês de Nissan. E tudo indica que o arrebatamento também vai acontecer neste mês, no mês de Abib,
no mês de Nissan. Uma das provas que nos leva a crer que o arrebatamento vai acontecer nesse mês está no livro de Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 10 ao 14. Ali existe uma profecia mostrando que a igreja ela vai até o seu noivo no mês de primavera, no mês de Abib. Abib significa primavera. Então veja bem, irmãos, lá está dizendo: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. É Yahshua chamando a igreja até ele. Porém lá diz que passou o inverno, passou as chuvas, passou o verão e chegou-se a primavera. E foi na primavera ali que o autor desse livro registrou uma profecia, onde o Mashiach diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Vem a mim que mês? No mês da primavera. O mês de Abib é o mês da primavera, é o mês reconhecido como o mês da primavera. Então veja bem, no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 3, o autor diz: tocai a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Nós sabemos que no dia do arrebatamento vai haver um soar das trombetas do Eterno. E o autor diz na lua cheia. Nós sabemos que a Páscoa, ela se inicia com a lua cheia. E aí o autor termina dizendo: no dia da nossa festa. Essa festa é a festa da Páscoa. Essa festa é a festa que Yahshua vai celebrar lá na glória, juntamente com a igreja. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 12, fala da festa que vai haver no céu no dia do arrebatamento. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 em diante. Então, veja bem, irmãos, além de tudo indicar que o arrebatamento vai acontecer na primavera, no mês de Abib, no mês de Nissan, tudo indica que ele vai acontecer também num dia de lua cheia. Por quê? Porque assim como o sol é um símbolo de Yahshua, um símbolo do Mashiach, isso está registrado no livro de Malaquias, capítulo 4, ele diz que Yahshua é o sol da justiça que vem trazendo salvação nas suas asas. Assim como o sol simboliza Yahshua, a lua nas escrituras é um símbolo da igreja. A lua é um símbolo do povo do Eterno, é um símbolo da igreja do Mashiach. E eu creio também que é a lua que marcará a data do arrebatamento da igreja. No livro de Salmos 104, versículo 19, diz assim: ele fez a lua para marcar os tempos. E no livro de Eclesiastes 43, versículo 6 em diante, diz assim: também a lua, sempre exata, a mostrar os tempos, é sinal eterno. É a lua que marca as festas, astro que decresce depois de sua cheia. Então veja bem, ele diz: é a lua que marca as festas. Todas as festas que eram celebradas, que se celebram em Israel até hoje, é marcado através da lua. É a lua que inicia as festas. As festas se iniciam através da lua. Depois que a lua aparece, é que se inicia as festas em Israel. Então a lua ela é muito importante na questão do arrebatamento. Por quê? Porque é ela que marca os tempos. E ela é um símbolo da igreja do Mashiach. Nós podemos ver isso nas fases da lua. Por exemplo, o crente antes de converter, ele é representado pela a lua minguante. É quando ele ainda está no mundo, cheio de trevas, não tem luz alguma, cheio de vícios, cheio de coisas mundanas. Então ele é representado pela lua minguante. A lua que não tem luz alguma. Como nós vimos, Yahshua é o sol da justiça. E nós sabemos que a lua ela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol. Assim é a igreja. A igreja ela não tem luz própria, mas ela recebe a luz que vem do Mashiach, que é o sol da justiça. Então a igreja, o crente antes de converter, ele é representado pela lua minguante. Ele ainda não recebeu a luz do Mashiach. Mas quando ele se converte, aí ele passa a ser representado pela lua nova. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo se fez novo. Depois que a pessoa converte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul diz que tudo se fez novo. Por quê? Porque agora a pessoa passou a receber a luz do Mashiach. A lua passa a receber a luz do sol. A igreja, o crente, passa a receber a luz de Yahshua, que é o sol da justiça. Então ele se tornou uma nova criatura. Ele passa a ser representado pela lua nova. Já a fase da lua crescente, essa representa aquele crente que passa a estudar as escrituras. E aí agora ele começa a sair do leite para passar para o alimento sólido. Ele começa a crescer espiritualmente.
Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali, ele diz: leite-vos dê a beber e não alimento sólido, porque vocês ainda são crianças, meninos em Cristo, meninos no Machia. Então, o crente, depois que ele converte, ele tem que passar a alimentar de alimento sólido. Ele sai do leite e tem que passar agora para o alimento sólido, para ele poder crescer. Aí quando ele começa a crescer, ele é representado então pela fase da lua crescente. Ele começou a crescer espiritualmente na fé. Ele começou a amadurecer. Então este crente é representado pela lua crescente. Agora a fase da lua cheia, essa representa o crente maduro. O crente que se tornou um ancião. O crente que atingiu a maturidade do Machia, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz que todos nós devemos chegar à estatura do perfeito varão. Então, a fase da lua cheia, essa representa o crente que foi cheio da plenitude do Espírito do Eterno. Essa simboliza o crente maduro, o crente que está pronto para ser arrebatado, que está pronto para ser colhido pelo Eterno, quando acontecer o primeiro arrebatamento. Se nós lermos o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 23, aqui diz assim: tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Ou seja, Yahshua, o Machia, ele é quem plenifica a igreja com o seu espírito, com o espírito do Eterno. Da mesma forma que nós vemos a lua, quando ela está a lua cheia, significa que ela está recebendo toda a luz do sol. Assim é o crente maduro. Ele foi plenificado com o Espírito do Machia. Ele está cheio do Espírito Santo. Veja o que está escrito também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aqui diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Então, este é o crente maduro. Este é o crente que foi plenificado com o Espírito do Eterno. Este é o crente que será arrebatado, porque a lua cheia é um símbolo da igreja cheia do Espírito do Eterno. Que a igreja é a lua cheia que subirá para encontrar o sol da justiça. Olha o que está escrito no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Aqui diz assim: quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, figurante como o sol, terrível como esquadrão, com bandeiras defraudadas? Então está falando da igreja. A igreja vai se despontar, ela vai subir, ela vai aparecer como a lua cheia. Veja bem, aqui está comparando a igreja com a lua cheia, no dia do arrebatamento, no dia em que ela vai encontrar com o sol da justiça, no dia que ela vai encontrar com aquele que clareia ela, com aquele que planifica ela, que é o Machia. O texto é bem claro, ele diz: quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, figurante como o sol? Quem é essa que está despontando, toda cheia de luz? É a igreja. É a igreja que está sendo comparada aqui como a lua cheia, indo de encontro ao sol. A igreja vai de encontro ao sol da justiça, que é Yahshua Machia, quando ela estiver plenificada com o Espírito dele. Sem ela estar cheia do Espírito do Machia, não haverá arrebatamento para ele, para essa igreja. Somente a igreja que estiver cheia da luz do Machia, cheia do Espírito do Eterno, é que vai subir no arrebatamento. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 19 e 20, nós conseguimos ver que o arrebatamento ele vai acontecer na lua cheia. O noivo vai encontrar com a noiva na lua cheia. Olha o que diz Provérbios, capítulo 7, versículos 19 e 20. Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Quando nós comparamos o livro de Salmos, capítulo 81, versículo 3 e 4, com Hebreus 12, nós podemos entender muita coisa. No livro de Salmos, capítulo 81, versículo 3, diz assim: tocai a trombeta na lua cheia, na nossa festa. Por quê? Porque no dia do arrebatamento, como eu disse, vai haver o toque da trombeta, será dia de lua cheia e vai haver festa. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim: mas vós vos aproximastes do monte Sião, e da cidade do Criador vivo, a Jerusalém celeste, e de milhares de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Preste bem atenção no que está dizendo aqui. Está dizendo que no dia do arrebatamento, nós vamos para o monte Sião, lá para a cidade do Criador vivo,
onde estará milhares de anjos reunidos em festa. Por isso que no livro de Salmos diz, toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Mas o autor de Hebreus, ele deixa algo mais claro aqui ainda. Ele mostra quem é que vai subir nesse primeiro arrebatamento. Ele diz assim, no versículo 3 ele diz, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, na reunião, na assembleia, na reunião dos primogênitos. O que é primogênito? Primogênitos são os filhos mais velhos. Olha o que diz essa Bíblia aqui, uma outra tradução. Essa aqui diz assim, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Criador vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos do Criador. Então, o que eu disse antes? Só vai subir aqueles que estiverem plenificados com o Espírito do Eterno, aqueles que cresceram espiritualmente. Por quê? Porque eles são os filhos mais velhos, eles são maduros, eles são anciões, eles são vencedores. Só esses vão participar deste primeiro arrebatamento. São os filhos mais velhos, são os primogênitos, são as primícias. Aonde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz, vocês chegaram no Monte Sião, cidade do Criador vivo. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1? Viu 144 mil no Monte Sião. Os 144 mil são os primogênitos, são os filhos mais velhos. Eles é que vão ser arrebatados, são as primícias. Primogênito significa primícias, os primeiros frutos. Somente os primogênitos, somente os 144 mil, somente os anciões, as pessoas maduras que foram plenificadas com o Espírito do Eterno, é que vai participar deste primeiro arrebatamento. E quando nós pesquisamos o Velho Testamento, nós vemos que o povo de Israel ali, nem todos puderam participar da primeira Páscoa. Ali nos mostra que eles estavam impuros, eles não tinham chegado à perfeição, não estavam limpos para poder participar dessa primeira Páscoa. Então foi dado a eles uma segunda chance. Onde está isso, meu? Isso está no livro de Números, capítulo 9, versículo 13. Então o que isso quer nos mostrar? Isso quer nos mostrar que nem todos vão participar da primeira ceia. Nem todos vão participar dessa primeira Páscoa, desse primeiro arrebatamento que vai acontecer para aqueles que estiverem preparados. Aonde está isso? Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Olha o que ele diz. Ele diz assim, a seguir diz, escreve, felizes aqueles que foram convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Nem todos serão convidados, nem todos participarão da primeira ceia, do primeiro arrebatamento. Por quê? Porque não estarão preparados para subir nesse primeiro arrebatamento. Por isso, no Velho Testamento diz que houve mais uma chance para a pessoa participar da ceia, participar da Páscoa novamente. Porque aqueles que não estavam prontos passaram a participar da segunda Páscoa. Quando isso vai acontecer, Romilson? No milênio. Quando Yahushua voltar, aí sim toda a igreja estará preparada, pronta para participar do segundo banquete, da segunda ceia, da segunda Páscoa, que vai ser celebrada aqui na terra no milênio. Nem todos vão participar do primeiro banquete agora, somente os vencedores, somente os que atingiram a maturidade, que foram plenificados com o Espírito do Eterno, é que participarão desse primeiro arrebatamento e dessa ceia que há de acontecer no céu. Então veja bem, irmão, nós já estamos terminando esse estudo, mas eu gostaria de trazer para os irmãos o seguinte, mais um ponto aqui. Eu observei que o Eterno, ele escolheu a lua cheia para poder iniciar a festa da Páscoa. Por que ele não escolheu a lua nova, como ele fez com outras festas ali? Ele escolheu a lua nova para iniciar outras festas ali no Velho Testamento. Por que ele não fez da mesma forma com a festa da Páscoa? Na festa da Páscoa ele não escolheu uma lua nova para iniciar essa festa, ele escolheu a lua cheia. Por que ele escolheu a lua cheia? Muitos pastores dizem que ele escolheu a lua cheia porque o povo de Israel estava saindo do Egito de noite. Então a lua era para clarear o caminho deles. Mas isso é um grande engano, irmãos. Por quê? Porque no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20 em diante, diz que o Eterno, quando o povo de Israel saiu do Egito, diz que o Eterno, ele colocou uma coluna de fogo para poder clarear o caminho de Israel, para clarear o caminho do povo dele no deserto. Então não havia necessidade da lua.
Por que não havia necessidade da lua? Porque o Eterno colocou uma coluna de fogo. A coluna de fogo é que clareava o caminho do povo do Eterno no deserto. Então a lua cheia não tinha utilidade nenhuma. E isso está correto. Por quê? Porque aquela coluna de fogo, ela representa o próprio Yahshua, ela representa o Mashiach. É ele que é a luz do mundo. É ele que é a luz da igreja. Então eu vejo assim, o Eterno colocou essa festa para iniciar na lua cheia, para mostrar para nós que a libertação do povo dele, a libertação da igreja vai acontecer na lua cheia, marcando a data para o arrebatamento. Tá entendendo, irmãos? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que o arrebatamento ele vai acontecer na lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia ela é um símbolo da igreja cheia do Espírito Santo, da igreja cheia do Espírito do Eterno. Aonde está isso? Isso está em Cantares, capítulo 6, versículo 10, que nós já lemos. Então não tem nada a ver com clarear caminho para o povo de Israel no deserto. E em Êxodo 12, irmãos, nós vemos que eles saíram com os rins cingidos, com a vara na mão e com sandália nos pés. E diz que eles saíram às pressas. O que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra que o arrebatamento, essa questão de saíram às pressas, nos mostra que o arrebatamento ele vai ser num piscar de olhos. E eles saíram com os rins cingidos, com vara na mão e sandália nos pés. Aonde está isso, amigo? Isso está no livro de Efésios. Efésios 6, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul nos mostra como o crente que vai subir no arrebatamento vai estar. Diz que ele estará com a couraça da justiça, com os pés calçados, com as sandálias que são o evangelho do Eterno. Diz que ele estará com a espada do Espírito, que é a palavra do Criador. Então tudo que está no Velho Testamento, irmãos, é uma tipologia do que vai acontecer no Novo Testamento. Por isso que nós vemos que Faraó tentou impedir eles de saírem do Egito. Aonde está isso, amigo? Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Por quê? Porque Faraó é uma tipologia do dragão, uma tipologia de Satanás. Em Apocalipse 12 diz que o dragão se deteve em frente da mulher para impedir ela de dar à luz, para que o seu filho não fosse arrebatado. Mas nós vemos no capítulo 12, versículo 5, diz que a mulher deu à luz ao filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Satanás tentou impedir Israel de sair do Egito, mas o Eterno os tirou com mão forte. Da mesma forma, o Eterno vai tirar os vencedores, vai tirar eles da presença de Satanás, vai tirar eles deste mundo com mão forte. Serão arrebatados com força. Entendeu, irmãos? Por exemplo, irmãos, as escrituras nos dizem que o Criador tirou Israel da escravidão do Egito com mão forte. Isso está em Êxodo 3, versículo 14 e Salmo 136, versículo 11 e 12. Mão forte significa tirar com força. E a palavra arrebatamento significa arrancar com força. Então tudo está ligado, irmãos. O Eterno tirou Israel do Egito com mão forte. O Eterno vai arrebatar a igreja. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Não podemos afirmar 100%, mas nós devemos ficar atentos. Tudo nos leva a crer que vai ser na Páscoa o arrebatamento. Veja por quê, irmãos. Israel viveu muitos momentos no Egito. Passou por muito sofrimento, até o dia em que houve a instituição da Páscoa. E aquele foi o momento do seu livramento. Aquele era o momento da saída do Egito. Por isso em Deuteronômio 16, versículo 6 diz: sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que saístes do Egito. Então tudo, irmãos, está ligado. Veja bem, Faraó é uma tipologia de Satanás. O Egito é uma tipologia do mundo. Israel é uma tipologia da igreja. Assim como Israel foi liberto de Faraó, foi liberto do Egito, a igreja vai ser liberta do pecado, vai ser liberta da mão de Satanás, porque Satanás é o governante deste mundo. Então tudo é uma tipologia, tudo encaixa perfeitamente na Páscoa. Então para terminar esse estudo, eu gostaria de dizer algo para os irmãos. Veja bem, irmãos, você que tem me acompanhado aí, tem assistido os vídeos, vocês viram que nós lançamos aí vídeos mostrando que a nossa geração é a última geração. A nossa geração é a geração da figueira, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 21. O Mashiach diz que a geração que vê-se Israel voltar para o seu país era a última geração. Israel começou a voltar para o seu país no ano de 1948. E a Escritura nos mostra que uma geração tem 80 anos. O ano que vem, no dia 25, no dia 25 e 26 de abril,
Israel vai inteirar 73 anos. Vai inteirar 73 anos que a figueira brotou. A figueira brotou no dia 14 de maio de 1948. E se nós usarmos o calendário profético, o calendário do Eterno, dia 25, dia 26 de abril, Israel não vai completar 72 anos, ele vai completar 73 anos. Com mais 7 anos, nós teremos 80 anos. E no livro de Salmos diz que a geração do fim ela é de 70 a 80 anos. Então tudo leva a crer que o arrebatamento vai acontecer na Páscoa. Não podemos afirmar 100%, mas nós devemos ficar atentos. Essa é a última geração. Que os irmãos fiquem na graça e na paz do Eterno.